Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje o tema é Jesus, o Rei da minha família. Zé, vem aqui que eu preciso explicar uma coisa para você, tá? Você sempre tem dificuldade de entender quando eu mando estudos assim, bem... né? Aqui... No céu de livro não tá, já tá no... Eu já mandei para você, já direto para você. Mandei para você e mandei para ela, já para não ter esse problema, tá? Depois eu vou fazer isso. Todas as vezes que eu mandar, eu vou mandar para ela, porque ela não tá no grupo, e você, que você tem dificuldade de achar lá. Eu tava procurando no líder. Sim, mas eu mandei lá também. Eu mandei no líder e mandei para você diretamente, tá? Mas o que acontece com esse estudo aqui, ó? Esse estudo aqui são 8 estudos num só. Entendeu? Você presta atenção que ele vai indo até o final. Acaba o estudo e diz, continua. Quando diz continua, acabou o estudo ali. Entendeu, Zé? Se tiver embaixo está escrito continua, entendeu? Aí você pega, aí ele para ali. Aí você pega o outro. É um por semana, tá bom? Aqui nós temos o quê? 2 meses, né? É 1 por semana, tá bom? É um estudo por semana. Abre o seu celular aí, pra você ver. Porque é bom você entender isso aqui, porque senão depois você vai ter problema lá na hora que você for passar para alguém. Tá bom? Vamos lá então, gente, ó. Efésios capítulo 3, 13 e 15. Abre para mim aí, Sidney ou Nelson. Efésios 3, 13 a 15. A sua Bíblia não é aquelas Bíblias que já está no celular? Amém, pessoal? Deus abençoe. Olha aqui, ó. Que tá entrando aqui o Dinho Nota. O alemão acabou de entrar. O Sérgio Soares. Pessoal, nós estamos iniciando a nossa célula, um pouquinho atrasado aqui, mas estamos iniciando, exatamente, Zé, ó. Você vai vir aqui, ó. Você vai estudar ela até aqui, ó. Quando chegar aqui, ó. Presta atenção. Quer ver, ó? Quando chegar nesse ponto aqui, ó, continua. Aqui acabou o estudo. Ah, tá. E sim, o primeiro estudo acabou. Aí começa a segunda parte, entendeu? A segunda parte. Aí a primeira parte, depois a segunda parte. Porque vai ser... Toda semana é um estudo, tá? Ok. Amém, pessoal? Então, hoje o tema de hoje é Jesus, o Rei da minha família. Da onde que eu peguei esses estudos? Nós estamos na visão celular. Então, eu peguei lá do apóstolo René, lá de Manaus, tá bom? Então, pessoal, você que está com a gente aí, esse estudo aqui é lá de Manaus, da Rede Mir, tá? Ministério Internacional da Restauração. Vamos lá. Efésios capítulo 3, 13 a 15. Achou, Nelson? Pode ler. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, Certo. as quais são a vossa glória. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra Amém? Olha só a parte final aí. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Que desafio e que maravilha quando essa verdade for real em nós. Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, ministra sobre a necessidade de tomar as causas e convocar a família a dobrar os joelhos. Então nós precisamos convocar as nossas famílias para começar a dobrar o quê? Os joelhos. As coisas estão ficando muito difíceis, muito complicadas, e nós precisamos chamar a nossa família. Por quê? Porque o inimigo está vindo com tudo contra as famílias. O projeto do inimigo agora é destruir as famílias. Tá bom? Então nós temos que estar em oração de joelho. Mas é claro, como à luz do dia, que vivemos em um contexto muito perturbador. Como assim? Somos uma geração em conflito e todos precisam mais de Jesus do que qualquer outra geração. Onde está o conflito? Na família. Se isso não for resolvido pelo Calvário, a família não sobreviverá como instituição. Se Jesus não intervir nas casas, se Jesus não intervir nas famílias, poucas famílias vão conseguir ficar de pé. Poucas. Tá? É o adultério, é a fornicação, é o engano, é a mentira, entendeu? É tantas coisas, né? Marido matando mulher, mulher matando marido, pai matando filho, filho matando pai. Eu lembro quando a gente era criança e meus avós diziam assim, olha, vai chegar um tempo em que os filhos vão matar os pais e os pais vão matar os filhos. Vai chegar um tempo. A gente falava, como assim? Quer dizer, era inconcebível na nossa cabeça acreditar que um dia, né, aconteceria isso. E hoje é o que está acontecendo. Quantas crianças estão sendo assassinadas pelos seus pais aí, né? A gente está vendo. Então, precisamos buscar o Calvário, precisamos buscar a Cristo.
Para quê? Para ele entrar na nossa família. Se não houver um posicionamento da igreja, não conseguiremos cumprir a missão de ver as geografias saradas. E Jesus não será o rei das nossas casas. E queremos pelo menos isso, ele reinando no nosso lar. Tá? Então nós precisamos buscar para que Jesus venha reinar em nossa casa. Se Jesus não reinar na nossa casa, não tenha dúvida que outra coisa ruim vai querer governar lá. Vai querer? Não, vai governar. Vai governar, ou Jesus ou o mal. Ou a pessoa busca Cristo, para Cristo governar a casa dela, ou então o inimigo vai entrar. E se o inimigo entrar, meu irmão, é destruição na certa, tá? Então precisamos fazer isso. Vivemos em uma geração na qual as pessoas não respeitam a autoridade, os pais. Cadê os filhos que obedecem aos pais? Não tem mais. Não tem mais. Hoje os filhos caçoam dos pais, brigam com os pais, falam palavrão para os pais, xingam os pais. Entendeu? Tá assim hoje. É assim que tá. Por quê? Porque o mundo está sendo doutrinado a servir as trevas, a servir o inimigo. Entenderam? Então nós estamos, essa geração nós estamos. Os pais, os patriarcas, os seus mentores, as esposas perderam a admiração e o respeito pelos maridos. E é verdade. As esposas do mundo aí fora perderam a admiração. Salvo aquelas irmãs que servem a Deus com fidelidade e que honram seus maridos por conta do princípio da palavra. Mas fora dessas, já era. As mulheres não têm respeito mais para com os maridos, tá? Xinga o coitado do marido. Acho que é besteira casamento, lá no serviço, esse povo gosta. Sim. As mulheres acham que é besteira. Você viver um comentário, como você é casado, nossa, ainda, você é louca. E quem que você está vendo tudo isso? É umas coisas. Porque não cumpre o princípio. A paz do Senhor, Roberto Silva, Deus abençoe. Luciele, Deus abençoe. Edila Ruth, Pastor Pereira, Deus abençoe. Maicon, Deus abençoe. Edmar, Dorinha, Alexandro, Tatiele, Eva Martins. Nossa, é muita gente. Pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui na Cristo Esperança, aqui em Campinas, tendo a nossa célula hoje para completar. Tem um carro, um trator aqui na frente tirando terra, atrapalhando a gente. Eu tenho que gritar aqui para vocês ouvirem, porque está ali trabalhando ali na frente da igreja. Mas graças a Deus estamos aqui trazendo a palavra do Senhor para vocês. Atenta para isso. As famílias têm sido alvo de Satanás nesses dias, tá? O inimigo sabe que se ele destruir as famílias, ele vai destruir a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos. E é por isso que nós temos que estar muito atentos. Amém? O Roberto está dizendo que está dando para ouvir. Deus abençoe, Roberto. Tá? Então nós temos que estar muito atentos com a nossa família, pessoal. Colocar a nossa família no altar. Temos que pedir para a nossa família dobrar o joelho, orar, clamar ao Senhor. Pedir para Deus orientação de como dirigir nossos filhos. Toma cuidado com os seus filhos. Enquanto você está indo para a igreja, deixando seu filho em casa, muitas vezes o inimigo está aliciando ele através das redes sociais. Toma muito cuidado, através dos filmes, através dos desenhos animados. Toma cuidado. Amém? Então, é isso que está acontecendo. As mulheres não respeitam mais os maridos. Olha isso. E o inimigo tem colocado isso para as mulheres como se fosse uma coisa boa, né? E o mundo tudo está entrando nisso. O mundo está aceitando essa mentiraiada, esse engano. E as mulheres estão batendo de frente. A tal da mulher empoderada, diga misericórdia, tá? É o feminismo que está entrando no coração e às vezes até cristãs, porque muitas vezes não pauta pelo princípio, quer se levantar contra o marido, diga misericórdia. Não pode. As cristãs têm que ser as primeiras a darem exemplo. Paulo fala ali em Tito, né? Fala que as mulheres mais velhas precisam ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Olha isso. Está na Bíblia isso, pessoal. As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos. Porque senão, meu filho, vira bagunça. Amém, Jesus? Então olha só. As esposas perderam a admiração e respeito pelos maridos. Os maridos não têm a mesma responsabilidade com o lar. Os homens estão enfraquecidos na sua autoridade. Quer dizer, um monte de homens frouxos. Essa é a verdade. Que a mulher agora tem que pagar as contas de casa tudinho. Os caras nem sequer querem trabalhar. Diga misericórdia. Que mundo é esse?
Que mundo é esse? Aí o feminismo entra através das mulheres e diz assim: por que eu vou precisar desse traste? Eu ganho o meu salário. Ela fala assim, fala desse jeito: eu vou precisar desse homem para quê? Eu tenho meu salário. E os homens ficam lá, aqueles bobão lá, vêm de trabalhar, correr atrás, estudar, buscar alguma coisa. Não, fica lá, entendeu? Olhando para os lados, entendeu? E gastando comida com a mulher atrás dentro de casa, lavando, deixando a louça suja. A mulher chega do serviço cansada, tem que lavar a louça do vagabundo que ficou o dia inteiro dentro de casa e não fez nada. Diga misericórdia. E aí depois diz que é crente ainda, e que serve a Deus, é que é cheio do Espírito Santo, e que ainda profetiza e fala em línguas. Diga misericórdia. Tem que levar uma sova um camarada desse, entendeu? Então, tem que tomar cuidado, porque a gente percebe que é todo o sistema que está corrompido. Às vezes as mulheres estão debaixo do feminismo, gritando autoridade, se empoderando e tomando a autoridade do homem. Do outro lado é um homem frouxo, que não vai atrás, que não corre, que não busca, que não faz a parte dele. E aí as mulheres batem no peito e dizem: aqui se o senhor não fizer, então aí a casa cai. E cai mesmo. Em alguns casos cai mesmo. E algumas aí vai virar, né, aquelas coisas para poder assumir o papel do homem. Diga misericórdia. Nem vou falar o nome aqui porque não pode. Não quero ser censurado aqui não, mas essa é a verdade. Então precisamos voltar ao Calvário, precisamos voltar ao princípio, precisamos voltar à palavra de Deus, até o temor de Deus. Mulher tem que obedecer ao marido, mas o marido tem que amar a esposa, o marido tem que honrar a esposa, o marido tem que fazer as coisas para a mulher, entendeu? Não é assim não é só colocar uma mulher lá, colocar em casa e achar que a mulher é obrigada a ficar trabalhando e fazendo tudo dentro de casa, e o cara ali de boa sem fazer nada. Não pode. Amém, Jesus? Então é muito sério, pessoal, o que está acontecendo, viu? Muito sério, muito sério. Os maridos não têm a mesma responsabilidade com o lar. O casamento vive em uma gangorra emocional, e muitas demandas geracionais consomem a família. Como podemos ver no natural que Jesus será o rei desse lugar? Como é que Jesus vai ser rei de uma casa bagunçada desse jeito? Onde o homem não tem a responsabilidade de homem, aonde a mulher tem que assumir a responsabilidade do homem, senão a casa cai. E aí o homem reclama que a mulher é mandona, só que se a mulher não fizer as coisas, nada acontece. Diga misericórdia. Então como é que Jesus vai agir? As pessoas têm que voltar para os posicionamentos da palavra. O que a palavra fala para o homem, o que a palavra fala para a mulher? A mulher tem que andar na palavra e o homem tem que andar na palavra. Se os dois andarem na palavra, pronto, acabou o problema. A paz reina, Jesus reina. Mas se um ficar encostado na costa do outro, não vai para frente. Amém, Jesus? Ainda que minha casa não esteja pronta, eu tenho uma aliança com Deus, e Ele vai colocar tudo em ordem. Toda a minha alegria, todo o meu prazer, toda a minha salvação. Se não brotarem, ainda vão brotar. 2 Samuel 23, 5. Se alguém puder abrir para nós aí, tá? Era para mim ter colocado aqui já para ler na sequência, mas eu esqueci dessa vez de colocar aqui o texto. Então, querido, talvez a sua casa esteja bagunçada, talvez a mulher não respeite o marido aí, talvez o marido não honra a esposa, não faz o que tem que fazer como homem. Na sua casa pode... Então é uma bagunça. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você chamar Jesus para entrar na sua casa, e se vocês estiverem dispostos a dobrar o joelho e a começar a clamar, colocar Deus em primeiro lugar na sua casa, Deus vai restaurar a sua casa. Sabe o que eu vejo quando a arca entra na casa de Obed-edom? Eu vejo que Obed-edom tinha uma casa desorganizada. Quando Davi solicitou uma casa mais próxima para levar a arca, porque eles não sabiam o que fazer com ela, e foi parar na casa de Obed-edom, e Obed-edom teve a notícia de que a arca havia matado Uzá. Sabe o que ele pensou? Eu preciso colocar em ordem a minha casa, porque senão vai morrer todo mundo. Você entendeu? E foi por isso que ele prosperou, porque ele pôs em ordem a casa dele. A Bíblia diz que a arca tinha ficado na casa de Abinadab 20 anos, e não trouxe nenhuma mudança, não trouxe nenhum milagre. Mas na casa de Obed-edom, trouxe 3 meses, foi o suficiente para mudar toda a casa. Então nós precisamos entender isso. Quando eu quero a mudança na minha casa, eu preciso ser o primeiro a tomar posse dessa mudança. Às vezes o marido está aí cobrando a mulher: essa mulher é uma praga, essa mulher é um demônio, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Mas ele mesmo não faz nada para mudar o que ele precisa mudar. Quem muda, quem procura mudar, não fica apontando o erro do outro. Quem fica apontando o erro do outro é porque ele quer ter desculpa para não mudar. Diga misericórdia. É forte. É forte.
Quem fica olhando o erro do outro é porque não quer mudar. Ele quer usar o erro do outro para poder esconder o dele. Então nós precisamos entender isso. Eu quero Jesus na minha casa, eu quero a bênção na minha casa, então eu vou mudar. O meu marido, a minha esposa, Deus vai trabalhando, com o tempo eles vão mudar, eles vão chegar lá. Eu preciso mudar. A Bíblia diz que uma mulher santa santifica o marido. A Bíblia diz isso. Então, se o marido é um trubufu, é um briguento, sabe, aquele cara truculento, mas se a mulher servir a Deus e for fiel, a santidade dela e a vida dela com Deus vai mudar o marido dela. Sabia disso ou não? Vai mudar. Eu tenho um testemunho aqui até no TikTok de uma irmã que disse que o marido dela era uma praga. E um dia ela colocou no coração que ela estava indo para a igreja, e só que todas as vezes que ela ia para a igreja, o marido dela brigava com ela. Só faltava bater nela. E ela foi. Um dia chegou no pastor e falou: pastor, o que eu faço, pastor? Todas as vezes que eu vou vir para a igreja, meu marido briga comigo, não quer deixar eu vir e dá um trabalho. O pastor falou assim: o dia que ele brigar com você, para você não vir, você não venha. Você vai no seu quarto, dobra o teu joelho e ora. E essa irmã fez isso. Sabe o que aconteceu? Essa irmã andou o mundo inteiro, porque esse camarada trabalhava numa empresa, e ela teve um grande conhecimento. Ela foi para Israel, ela foi para todo lugar, e depois, sabe o que aconteceu com o marido dela? Deus levou o marido dela. Ela falou assim: olha, tudo que eu tinha que fazer para agradar o meu marido, eu fiz, dentro do princípio bíblico, é claro. Dentro do princípio, nada fora do princípio. Tudo que estava dentro do princípio que eu tinha que fazer para agradar, eu fiz. Só que ele não mudou. O que Deus fez? Deus ceifou a vida dele. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos entender. Se a mulher é fiel ao Senhor, se ela anda na presença de Deus, o que acontece? Deus vai mudar o homem. Se o homem anda na presença de Deus certinho, Deus vai mudar a mulher. Se a mulher não quiser mudar, se o homem não quiser mudar, Deus vai matar, infelizmente. Deus vai levar embora. Deus vai levar. Entenderam, pessoal? Então é esse o princípio. Entendeu? Nós temos que obedecer à voz de Deus. A Solange está dizendo: paz do Senhor. A Solange aqui, se não me falha a memória, ela é tia do Gil, né? É isso mesmo, lá do Paraná. Deus abençoe sua vida, viu, Solange? Então, queridos, ponha isso no seu coração nessa noite. A sua casa só vai mudar quando você estiver disposto a mudar. Hoje está difícil aqui, hein? É polícia isso aí? Os guardinhas. Vamos lá então, continuando. Eu tenho uma aliança com Deus que Ele vai colocar tudo em ordem. Toda a minha alegria, todo o meu prazer, toda a minha salvação, se não brotarem ainda vão brotar. Samuel 23, 5, segundo Samuel. Que esperança e que palavra viva, não é verdade? Qualquer pessoa em desespero, até mesmo minado na fé, pode reacender a chama no coração e ser reanimada com essa promessa do Senhor. Pode ter ainda que uma condicional, mas no final tudo será organizado. Então vamos dar alguns passos em benefício a nós mesmos. A verdade aqui é essa: quer mudança? Deus vai trazer mudança. Quer um lar abençoado? Deus vai fazer um lar abençoado. É promessa. Precisamos entender que tudo que Deus declarou na Bíblia, que é promessa, Deus tem um compromisso de cumprimento com aquilo. A partir do momento que a pessoa do outro lado se posicione naquela promessa. Se você se posiciona na promessa, Deus é obrigado a cumprir aquela promessa. Amém, Jesus? Por isso que, marido e mulher, a minha casa está bagunçada. Mas se você disser: não, eu vou começar a mudar a minha vida, a minha, não a da minha esposa, não do meu esposo, não dos meus filhos, eu vou mudar a minha. Se você começar a fazer isso, não tenha dúvida, Deus vai começar um rebuliço na tua casa. Deus vai trazer a paz na sua casa, Deus vai fazer mudança na sua casa. Então, primeiro ponto aqui, que nós precisamos mudar: temer a Deus e sua palavra, e nos mover em fé, para que a família viva o seu destino profético. Então Deus quer a minha família agindo no reino espiritual, sendo um instrumento nessa geração. E para que eu preciso fazer para que isso aconteça? Eu preciso temer a Deus, eu preciso temer a sua palavra, e eu preciso mover em fé. Todos nós, homens e mulheres, cristãos, mas eu não consigo me mover em fé. Então dobra o teu joelho e peça fé. Entendeu? Mas eu não consigo temer a sua palavra. Começa, afunda sua cara na Bíblia, estuda a palavra de Deus, que a própria palavra, sendo lida e meditada, ela gera temor dela. Sabia disso? Sabe por que as pessoas não têm temor da palavra? Porque elas não as lê. Porque elas não as conhecem. Porque o dia que você lê a Bíblia e você vê Deus falando para Samuel:
Saul, eu não quero mais, eu já rejeitei. Você fala, caramba, mas Deus fala isso? Você ouvir Deus falar assim, olha, você vai lá e mata todo mundo, porque eu não quero que ninguém viva daquela geração. Você fala, mas, ô louco, mas Deus faz isso? Quando você começa a ler na Bíblia e ver o que o teu Deus faz, você começa a temê-lo. Porque as pessoas acham que Deus é só beijinho, beijinho e amor. Tem um monte de gente aí pregando beijinho, beijinho e amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus também é um fogo consumidor. Entendeu? Deus é justiça também. Então quando você começa a estudar a palavra, você começa a fazer o quê? Temer a Deus. Você fala, eu não posso pisar fora da linha, eu não posso sair do prumo, eu não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque se eu desviar, se a coisa já está difícil e apertada, eu fazendo tudo correto, imagine se eu desviar, imagine se eu desandar. Então a minha família vai começar a viver os melhores dias, a tua família vai começar a viver os melhores dias. Amém, Jesus? Então temer a Deus e a sua palavra. Segundo, testemunhar do poder de Deus no lar, para que a nossa descendência não fique em dívida. Precisamos testemunhar do poder de Deus, precisamos vivenciar a glória de Deus, precisamos ter experiências com Deus. Família tem que ter experiência com Deus. Sabe aquele momento que o filho está doente, o pai vai lá e coloca as mãos e ora, e o milagre acontece? Eu lembro uma vez que o Efraim estava jogando bola dentro de casa, e eu falei, para, e desobedeceram, ele e Israel, jogaram a bola, pegou o dedo no canto do batente da porta, o dedo dele torceu assim, ó, clac. E aí eu fui para o hospital com ele. Cheguei lá no hospital, nós ficamos, do horário que nós entramos, que é mais umas 7 horas da manhã, 8 horas, nós ficamos até 6 horas da tarde, não foi atendido. SUS, meu irmão, essa é a realidade do SUS, nós não fomos atendidos. Um moleque com o pé roxo, o dedo roxo, dolorido. E aí eu falei, Efraim, nós estamos aqui já faz o quê? Praticamente quase 8 horas aqui, e nada de te chamar, nada de te atender. Você crê que o pai pode fazer uma oração e Deus curar você agora? Não, vamos embora para casa para nós comer, porque eu estou morrendo de fome. Ele, eu creio, pai, eu creio. Ele era pequenininho. E eu fui, coloquei a mão na cabeça dele e orei. Na hora que eu orei, Deus curou ele na hora. Você acredita nisso, Nelson? Curou ele na hora. O dedo dele voltou na hora para o lugar. Foi um negócio assim, um negócio extraordinário. Aí nós voltamos para casa e até hoje ele lembra desse episódio. Entendeu? Então o pai tem poder, a mãe tem poder. A Sandra estava falando aqui do caso do Israel, que se acidentou lá na coisa. A hora que ela se acidentou lá, ela estava em casa. E ela acho que estava dormindo, parece, ou deitado. E veio. Ele, mãe. E na hora ela levantou e foi orar por ele, entendeu? E ele estava se acidentando lá no campo de futebol. Então a mãe, o pai tem poder e autoridade para orar para os filhos. E quando nós trazemos essas experiências sobrenaturais para dentro de casa, marca os nossos filhos. Marca, porque eles vão ser muitas vezes convocados aí, aliciados pelo mundo para poder ir para as trevas. Mas eles não vão. Por quê? Por causa das experiências espirituais que ele tem em casa, que ele teve em casa. Amém, Jesus? Então, testemunhar do poder de Deus no lar, para que a nossa descendência não fique em dívida por causa da distração da nossa parte. Porque às vezes os pais esquecem que ele precisa da testemunha em casa. Esquece. Porque está em casa, está no meio dos seus, ele acha que ele pode falar o que quer, pode fazer o que quer. Não pode. É ali que tem que ter a maior vigilância. Porque os filhos estão ali, ó, pegando tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Entenderam? Então tem que tomar muito cuidado com os filhos, com a nossa geração, tá? Terceiro ponto, deixar Jesus ser o Senhor de cada um no ensino da palavra e não na força do braço. O que eu falei para vocês aqui agora? Qual foi a decisão que eu tomei com vocês agora? Não adianta eu forçar. Não adianta você forçar. Principalmente os pais que perderam um período da educação dos filhos. Porque tinha que ter educado os filhos na sua infância, na sua meninice. Mas aí de repente deixou passar o tempo. E agora não tem mais jeito, vai fazer o quê? Já se perdeu. Mas tem que ir com oração, tem que ir com jejum, tem que ir com palavra, tem que ir com amor, tem que ir com graça, com misericórdia. E Deus traz de volta. Deus resgata o filho. Amém, Jesus? Então, deixar Jesus ser o Senhor de cada um no ensino da palavra e não na força do braço. Na força do braço a gente não vai conseguir.
Se tem uma coisa que você precisa entender, você que está aqui nessa live, vocês que estão aqui, presta bem atenção uma coisa: ninguém muda ninguém. O dia que vocês entenderem isso, uma chave vai virar e vocês vão acabar o sofrimento. Porque às vezes o pai quer mudar o filho. O pai não muda o filho. O filho é uma pessoa que tem sentimento, que tem desejo, que tem vontade, que tem emoções, entendeu? Que tem decisões próprias. E o pai nunca vai conseguir fazer com que o filho realmente faça aquilo que ele quer, a menos que Deus entre no negócio, a menos que o Espírito Santo entre no negócio. Por isso que se a gente não conseguiu fazer com que os filhos nos seguissem pelo domínio lá da infância, agora não tem mais jeito, agora é só oração, jejum. Não adianta brigar, discutir, querer bater, não vai resolver. Vai trazer mais problema ainda. Eu acho que nem de jeito nenhum, papai, a não ser que a própria pessoa queira. Porque mesmo que você faça jejum e oração, Deus não vai mudar outra pessoa. Mas aí que tá. Porque se ele fizer isso, está indo contra o outro. Mas se você der o exemplo, se você fizer um exemplo, se você jejuar e orar, as forças das trevas pelo menos perdem o valor. O teu filho, pelo testemunho que você está vivendo, ele vai voltar, ele vai chegar. E eu creio assim, que entendeu? Deus pode aproveitar uma brecha que essa pessoa, o filho, por exemplo, que está sendo rebelde, ele deu uma brecha, Deus entrar com uma ação naquela brecha que ele deu para Deus. Sim. Né? Naquele momento ele suplicou, Deus entra, e aí da frente ele muda. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: existe um quadro de bagunça, de coisas tudo torto e fora do propósito. Por isso lá tem desarmonia. Por isso as coisas não se conjugam, não se coadunam dentro de casa. Mas quando um só se levanta, começa na palavra, agir na palavra, o que vai acontecer? O testemunho desse vai tocar o outro. Aí o outro também. Aí o outro também. Daqui a pouco a casa está um céu. Entendeu? Mas precisa levantar um. Precisa levantar um. Porque a gente precisa contagiar. O problema é que às vezes a gente quer fazer as coisas na força do braço. E na força do braço não vai conseguir. Não vai conseguir. Entendeu? Então a gente vai ter que mudar nós primeiro. E essa mudança nossa tem que impactar o outro. Amém, Jesus? E em casa tem que ser assim. E em casa é um problema sério. Por quê? Porque aqui na igreja, lá no serviço, a gente vive parte da nossa vida. A gente não vive a vida completa. A gente não é a pessoa que a gente é de fato. A gente é o que é de fato lá em casa. Lá em casa não tem como esconder os defeitos. Lembra de Naamã? Naamã era leproso. Para onde ele ia, todo mundo reconhecia ele como senhor. Todo mundo reconhecia como ele o general, o capitão, o fulano. Mas quando ele chegava em casa, todo mundo via ele como quem? O leproso. Então não tem como você esconder as suas debilidades em casa. Você pode esconder do povo, mas em casa não tem como. Por isso que se a gente coloca no propósito, não, eu quero mudança na minha casa, e essa mudança começa primeiro com a gente, vai impactar. Vou falar uma coisa. Quando a gente foi para casa, eu quero esse Sim. Eu falei para ela que eu não queria que entrasse tudo em casa. Certo. Não quero. Né? Certo. Se você me ajuda, eu te ajudo. Mas se eu perdi, não traz. Eu não traz. Não entra. No programa da minha casa, eu também não quero mais bagunça. Porque eu já passei para te passar. Certo. Aí eu falei, não quero mais. No meu portão eu não quero ninguém de rodinha com enfermeiro. Sim. Isso se cessou. Não teve. E de vez em quando eu pego a geladeira dela, que eu vou abrir para pegar o leite e vejo lá. Aí esse dia, estou sempre apelado, você está me respeitando. Eu disse, quando você levou, eu te falei que eu não queria. Mas nossa, eu não quero saber a volta. Então eu quero ver assim, eu estou errado por isso? Não. Nesse sentido não, Lica. Não. Nesse sentido não, porque ali é o seu território e você consagrou aquilo ali para Deus e você não quer coisas que sejam contrárias. Está correto. A casa que eu estou, meu amigo, a casa. Mas você está dentro do meu território. Está dentro do terreno, é uma casa só, não conheço que é a casa sua. Está certinho, Lica. Pode ficar em paz. Está certíssimo. Está certíssima. Isso daí, não sei se você lembra uma vez quando eu preguei sobre honra. Inclusive eu fui pregar na igreja do pastor lá do... Como é que chama aquele pastor? Giovanni.
Sobre honra. Antes de eu pregar lá, eu preguei aqui. Falei, eu vou pregar aqui primeiro, para quando eu for pregar lá, já está bem, né, bem conhecedor da palavra. Nessa palavra de honra, honrar a Deus, eu falei sobre que você precisa trazer a honra na geografia, na sua geografia. E aí eu falei sobre isso. Sobre bebida alcoólica, por exemplo, na minha casa não entra bebida alcoólica, a casa é minha. No meu território, no meu terreno não entra bebida alcoólica, não entra droga. Entendeu? Não entra. Por quê? Porque eu sou o patrono ali, eu sou o dono ali. É eu que tenho que declarar, aqui só entra isso e aqui não entra aquilo. Amém? Então está corretíssimo. É a mesma coisa, o filho vai casar. No casamento do meu filho não vai ter bebida alcoólica. Então não pode ter bebida alcoólica. Ah, mas vai vir o fulano, vai vir... Não, esquece, é o casamento do meu filho. Não vai ter. Entendeu? Da mesma forma, a Rosana com certeza também deve ter tido esse mesmo pensamento na época do Fraí e a Flávia casou. Você está aqui, mas tem essas coisas, essas chácaras, tem grão seca, tem isso aqui. Gosta de beber, ele vai lá beber. Vai para lá. Bebe no boteco, bebe lá não sei de onde, mas aqui em casa eu não quero. Corretíssimo, corretíssimo. Às vezes eu discuto com ele, eu falo assim, não adianta você falar, Vinícius. Tá certo. Eu não quero, se você não estiver bem, você vai me perdoar. Você sai fora. Certíssimo, Lica. Parabéns, ó. Entendeu? Tá doendo. Ó, te dói em mim, pra você, ó. Parabéns. É o seu território. E é você que tem que consagrar seu território. Porque se você não consagrar o seu território, Deus é desonrado ali. Aí começa uma coisa, hoje, dali a pouquinho dá uma baderna. Dali a pouquinho tá um nego caído aqui, caído ali, entendeu? Aí já passa para outro tipo de coisa. Não, tá certíssimo, certíssimo. Parabéns. Sua casa é sua casa. A regra da sua casa é sua casa. Um povo não diz aí fora, meu corpo, minhas regras? Minha casa, minha regra. Entendeu? Sua casa, sua regra. É você que determina, é você que pagou os impostos, é você que paga tudo. Então, não. Tá correta. Tá corretíssima, corretíssima. E amanhã depois, quando ela se converter, ela vai falar isso no testemunho. Ela vai falar isso no testemunho. Pode escrever para você. Ela vai falar isso no testemunho. Então, assim, eu fui para casa da minha mãe, cheguei lá, eu queria levar bebida lá para o quintal e minha mãe não deixava. E eu não sabia, naquele momento não entendia, mas hoje eu entendo. Entendeu? Porque ela vai aplicar essa mesma lei que está aplicando hoje para os filhos dela. Eu passei também. Eu já falei dele lá com a minha sogra, eu vim comprar cigarro, tomei medicamento para comprar cigarro. Ah, tá vendo? Eu falei, não cigarro. Eu quero uma cigarro. Não pode. Cigarro, cerveja, de médico brigando. Não compra. Uma vez o Ademir pediu para mim entrar no Mercado Livre e ver cerveja. Aí eu entrei e disse, cara, eu vou pegar para você, eu vou ver o preço. Aí no telefone, Ademir era chato. Aí no telefone pedindo, eu falei do preço, não vou pegar aqui não. A hora que eu saí do mercadinho, ninguém falou de cara. Pastor Valdir. Aí Tudo bem, você já está tranquilo, mas imagina se você sabe que faz cerveja. Então, com certeza. Eu sou um cozinheiro, eu gosto de cozinhar. Às vezes dá para fazer frango com cerveja, frango com vinho. A gente não compra para não dar esse escândalo, entendeu? E eu, com certeza, se eu pegasse, ia fazer a culinária. Eu faço remédio, tintura. Tintura se faz com álcool cereal. Quando a gente não tem álcool cereal, pode fazer com a vodka, que é um álcool cereal, mas eu não consigo, não posso comprar. Entendeu? Entendeu? Porque a gente sabe que se a gente pegar com intenção, o pessoal vai ver, vai falar, ó, o pastor lá, ó, comprando vodka, comprando cerveja, comprando. E às vezes um frango com cerveja, feito com cerveja é uma delícia, feito com vinho, entendeu? Mas eu sei também que quando você fala que não, quando eu falo não, você não arrisca. Para. Pode ficar tranquilo, Lico, vai chegar uma hora que você vai dominar. Entendeu? Para. Então, gente, presta bem atenção aqui, tá? Tudo começa por você. Você que tem que ser aquela pessoa que tem que levantar a cabeça e dizer, olha, aqui vai ter que ser do jeito de Deus. Se você determinar vai ser do jeito de Deus, os outros, com o tempo, eles vão chegar e vai, não, realmente, o está certo. Realmente. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, minha família era praticamente quase toda a minha família era perdida. Eu chegava numa casa, aquela bagunça, da tia Maria mesmo, chegava aquela bagunça, o que eu fazia quando eu chegava na casa deles? Falei, gente, até agora vocês estiveram louvando o inimigo, mas agora vamos louvar a Deus. Ia lá no rádio deles, colocava na rádio evangélica, para ouvir o louvor. Eles gostavam do louvor. Aí depois, quando eu saía, aí já não queria mais sair, não queria mais voltar pro sertanejo, pra sofrência, entendeu? Por quê? Porque o louvor trazia paz, entenderam? Então nós temos o poder de consagrar a geografia, gente. E muitas vezes nós estamos deixando o inimigo atuar. Amém? Então, deixa Jesus ser o Senhor de cada um no ensino da palavra e não na força do braço. Vai orar, vai jejuar, busca Deus, para que Deus possa mudar a sua casa. Cabe-nos fazer nossa parte para que seja
emergenciado o processo de libertação e cura das nossas casas, e Jesus se torna o rei que reina, de fato, pois nossa religiosidade confessa algo e nossa atitude desconstrói qualquer possibilidade do governo dele nas nossas gerações. Entender a mente da família não é fácil, precisamos entender a nossa origem. Então não é fácil você querer entender o marido, entender a esposa, o filho, a filha, não é fácil, mas se você buscar o Senhor com todo o seu coração e procurar fazer a sua parte no reino, Deus vai esclarecer para eles, Deus vai mostrar para eles a verdade, amém? Para Jesus se tornar rei de nossas casas, depende mais do comportamento individual do que do coletivo. Às vezes a gente está querendo que haja uma mudança, um avivamento na nossa casa, e isso nunca acontece. Por quê? Porque Deus está querendo trabalhar na vida de um, começar por um, amém? Por isso que você, eu digo assim, sempre aquele que é mais crente, sempre aquele que quer mais buscar Deus, é o que vão sofrer mais, gente, porque vão ter que ser o pioneiro, né? Vai ter que dar face, vai ter que deixar para lá algumas coisas, né? Vai ter que perder em algumas coisas, vai ter que engolir uns sapos no relacionamento lá em casa. Para quê? Para que Deus somente venha construir uma família restaurada, tá? Então depende mais do individual do que do coletivo, pois é muito pessoal desejar que alguém se torne autoridade sobre a sua vida. Já vi muitos pais consagrados, mas os filhos totalmente fora do princípio, e os pais se culpando, assim como Caim, que era mentoreado por Deus, e assim como Abel, ambos filhos de Adão. No entanto, você sabe que eles tomaram decisões diferentes. Então vamos lá, aqui existe um problema muito sério na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando ele crescer não desviará dele. Porém, nós temos uma geração muito corrompida, muito corrompida. Então enquanto o pai está aqui ensinando a palavra de um lado, aqui do outro lado está o inimigo trazendo a semente do pecado, entendeu não? Então vai haver exceções. Por exemplo, o pai vai trabalhar com o filho aqui na presença de Deus, e de repente do nada o filho desvia, vira a cabeça e fala, não quero mais, vou para o mundo. E aí? A culpa é do pai? Lógico que não. A culpa é do pai se o pai não ensinou quando o pai devia ensinar. A gente vê, tem conhecimento de pastores que têm seus filhos criados na igreja. Eu vejo, por exemplo, Eli com os filhos dele, que foram criados. Eu creio que se ele era um profeta de Deus, os meninos foram criados. Por isso que eu estou falando. Eu estou falando assim. No caminho. E depois cresceu. Se o pai não ensinou, aí o pai é culpado. Porque a Bíblia diz que tem que ensinar. Entendeu não? Agora, não é porque o pai ensinou que o filho vai andar certinho. Porque o filho também tem a vontade própria dele. E tem muitos também que o pai não ensinou e os filhos vão para o caminho certo. Vai para o caminho certo, exatamente. São exceções. Eu não ensinei. Eu tinha escolinha dominical quando eu era criança, eu fui por conta própria minha também. Sim. Aí depois eu fui por Lucas e Mateus, eles vieram para a igreja. Mas é por causa da nossa geração que está corrompida. Porque pela lógica bíblica, se o pai ensina o menino vai se dar bem. Pela lógica bíblica. Só que hoje nós temos um contraponto. Nós não estamos falando da época sua, da minha época, que as pessoas tinham uma cabeça diferente. E a gente nem crente não era. Eu quando cheguei em Campinas, eu fui dormir num quarto, num restaurante, com 2 moleques mais novos que eu. Eu tinha 18, o moleque tinha 16. Os 2 moleques usando droga no quarto. Eu olhei aquilo ali primeiro um absurdo. Falei, como pode menino desse tamanho usando droga? Você está entendendo? Porque eu fui criado num regime diferente. Eu fui criado na roça, no interior. Minha mãe, meu pai, rígido pra caramba, entendeu? Então, escuta bem o que eu estou falando. Nós estamos vendo um contraponto na nossa sociedade. Nossa sociedade está muito corrompida. Esse período agora é um período muito diferente. Que no passado eu não era crente, mas nem por isso eu era bandido, nem por isso eu era drogado. E eu não era crente. Entenderam ou não? Mas eu tinha princípio. Eu era obediente ao meu pai e minha mãe. Entendeu? E ai de mim para levantar a voz. Eu lembro que eu cheguei em São Paulo. Eu fui meu cunhado tinha uma mercearia em São Paulo. Eu fui lá trabalhar na mercearia dele, lá na capital. Aí chegou uma mulher. E aí eu tinha 18 anos na época. A mulher chegou, uma senhora já de uns 50 e poucos, 60 anos, né? Hoje eu tenho 56 anos, entendeu? Eu falei para ela assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Minha senhora, não sei o que. Ela falou assim, senhora, sua mãe. Eu olhei assim, falei, como assim? Estou tratando a mulher com respeito. Você tá entendendo? Lá em São Paulo. Entendeu ou não? Então, olha só o nível do ensinamento que eu tive com a minha mãe e com o meu pai.
Eu passava perto das pessoas, bom dia, boa tarde, lá em São Paulo. Os caras olhavam assim e falavam, esse cara é maluco. Esse cara é doido. Você entendeu? Porque o povo tá com a mente totalmente lá na frente da gente, entendeu? Na maldade. E a gente com aquela mente simples, entendeu? De roça, de interior, entendeu? De mato. Então, pessoal, a gente precisa entender isso. O mundo hoje está muito diferente. É claro que com essa internet agora, até o pessoal do mato agora já não é mais bobão igual nós éramos no passado. Entendeu? Hoje a maldade lá tá tão grande quanto aqui. Se você for lá em Pereira Barreto, Ilha Solteira, Andradina, né, Araçatuba, aquela cidadezinha que antigamente era uma cidadezinha pequenininha, hoje uma maldade está lá também. Então, eu quero dizer para você o seguinte, hoje existe um contraponto, as gerações estão perdidas e por conta disso está muito difícil para regularizar uma família. Eu louvo a Deus, eu olho para minha casa, eu louvo a Deus todos os dias. Sabia disso, Nelson? Eu agradeço a Deus todo dia pela vida do Efraim, pela vida do Israel. Falo, Deus, obrigado, porque, cara, a gente vê tanto sofrimento dos pais, né? Olha o Zé, por exemplo, coitado do Zé, né? A dor que o Zé passa, o sofrimento que o Zé passa. Direto eu lembro do Zé, eu oro por Deus, Deus, tem misericórdia. Faz um juiz entrar na cabeça daquele Júnior, pai. Porque não é fácil. Não é fácil. É um sofrimento, é uma luta. Coitado tá dormindo, de repente alguém liga, falando, tá aqui, não sei na onde, tem que ir lá buscar. Entendeu? Não sabe onde é que o moleque tá, aquela loucura, aquele sofrimento. Não é fácil, pessoal, não é fácil. Só Deus. Mas nós vamos continuar orando, vamos continuar jejuando e Deus vai fazer a obra. Amém, Jesus? Deus vai fazer a obra, porque Deus tem compromisso e responsabilidade com o seu povo. Nós não podemos desanimar e, como foi pregado ontem, não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo e Deus vai agir e Deus vai trabalhar. Amém? Aqui então o irmão está dizendo, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Timóteo 3, Timóteo está falando isso, e é verdade, dando a entender que aquelas pessoas que estavam às vezes na igreja, com muitos problemas em casa, mas hoje já é uma questão diferente, né? Na época de Timóteo era outro nível, o relacionamento, as pessoas, era outra coisa. Hoje é complicado. Hoje, por mais que o pai ensina, por mais que o pai trabalha no filho, o pai não sabe de fato o que vai virar lá na frente. É só Deus mesmo para ter misericórdia. Tá bom? Amar o vigilante. Deus abençoe, tá, amado? O mesmo dá em nossas casas, nossos filhos recebem a mesma doutrina e no final tomam decisões que ficamos sem entender. E a tendência é julgar os pais. Às vezes pode ser que os pais tenham culpa. Aquilo que eu falei. Porque o pai tem que ensinar. Independente do filho aprender ou não, o pai tem que ensinar. Porque a Bíblia diz, pais, ensine o menino no caminho que se deve andar. Então o pai tem que ensinar. Agora, se esse filho vai ser 100% de Deus ou não, aí já não é culpa do pai. É culpa do pai o ensinar. Mas se o filho vai ser de Deus ou não, já não é culpa do pai. Porque o filho também tem a sua decisão própria. Ele pode escolher, como o filho pródigo, viver longe do pai, viver fazendo aquilo que ele quer e não aquilo que o pai ensina. Amém, Jesus? Às vezes pode ser que os pais tenham culpa, mas na maioria das vezes é o caráter dos filhos tomando decisões que contrariam os valores que foram ensinados em casa. A unidade de pensamento faz a família triunfar contra as mentes contrárias, como está escrito em 1 Coríntios 1, versículo 10. De igual modo, alguns filhos que são apaixonados por Jesus e alguns pais são indiferentes, alguns frios na fé e até outros que não conhecem a Cristo. Então o que fazer? Claro que está relacionado com a escolha pessoal, pois nós que somos de Jesus, sabemos que o elegemos como Senhor e Rei das nossas vidas, por uma escolha pessoal. Então não fique se culpando se sua casa não está na ordem que deveria. A semente do Evangelho, um dia plantada na hora certa, dará o seu fruto. Às vezes, pai e filho só se entendem quando o processo de óbito entra na família. Não é assim? Quando morre alguém da família, pronto, aí, não é assim? Aí todo mundo vai junto, todo mundo abraça, todo mundo, né? Nossa, falando de tal, né? Só se acerta quando morre alguém. Diga misericórdia. Ou quase morre. Ou quase morre, como... Né? Exatamente. E tem pessoas que só acertam essas pendências na casa quando morre alguém. Tem pessoas que só se vê no velório. O cara mora do outro lado da rua, mas só vê o irmão quando estiver lá no velório. É assim, entendeu? É assim.
Amém? Agora, quando eu estava aqui na igreja, ele ficou bravo. Porque não tem dinheiro para ir para outro dia. Ele ficou lá, dinheiro, não vai, né? Aí hoje nós falamos, meu Deus, não queria voltar para a igreja, Deus está vendendo de novo. Então, não quis investir no reino, né? Às vezes, pai e filho só se entende quando o processo de óbito entra na família. Aí a memória do ensino é ativada. E há um arrependimento pelos comportamentos de rebeldia e a conversão se manifesta. Né? Os filhos, né? Eu vi, olha, já vi cada coisa, gente do céu. Eu não gosto nem de falar aqui, porque, né? A gente sabe que essa live vai ficar aí, as pessoas vão assistir, e a gente não quer ferir ninguém. Mas é cada coisa que acontece assim. Eu participo de muito culto fúnebre. Teve um mês aí que eu fui, acho que umas 5 ou 6 vezes no cemitério. Eu estava até pensando já, sério, daqui um dia vai ser eu, porque não é possível. Tanto que eu fui no cemitério fazer culto fúnebre, de pessoas que partiram, entendeu? E a gente vê esse quadro, as pessoas se lamentando. Poxa, por que eu não conversei antes? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não acertei? Depois que morre, entendeu? Depois que morre, aí vai avaliar o relacionamento. Aí não tem mais jeito, pessoal. A pessoa já morreu. Então tem que fazer isso agora, tem que acertar agora. Tem que conversar com o pai agora, pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe. Tem que ir lá, entendeu? Acertar, deixar tudo em dias já agora. E procurar viver um relacionamento melhor. Isso parte de cada um. Todos podem passar por uma mudança radical pela fé de um filho do rei que decidiu se manter firme na aliança e nos caminhos do Senhor. Mas entender a mente da família não é fácil, pois cada um absorve uma cultura pessoal e muitos comportamentos começam a nascer dentro de casa. Cada família tem o seu padrão de relacionamento e não se aplica, o seu padrão não se aplica a outra família. É por isso que muitas vezes o casamento não dá certo, por conta disso. Porque a pessoa vive uma cultura, o marido vive uma cultura, a mulher vive outra cultura, aí junta aquelas duas pessoas. Agora imagine, 2 culturas diferentes tendo que viver uma cultura só. Se Deus não estiver no negócio, não dá certo. Tem que buscar Deus, tem que orar muito, jejuar, tem que se colocar à disposição de Deus, dizer, pai, eu estou disposto a mudar, a me alinhar nisso daqui, senão não dá certo. Amém? Então entender a família não é fácil. E agora só o Espírito Santo para trazer um convencimento diferente e plantar todos no reino. Uma das coisas mais espetaculares é ver a família convertida e servindo a Jesus com intensidade. Se decidirmos investir tempo na família, em relacionamento saudável, uma boa conversa, uma comunhão, mostrando quem é Jesus além do discurso, teremos uma família rendida ao Senhor. E Ele se tornará o rei desse território. E essa casa viverá os valores do reino e viverá os melhores dias. Quantas casas estão vivendo o inferno na terra quando poderia viver o céu? Basta um dessa família decidir servir a Cristo e falar, eu vou mudar o meu comportamento em relação ao meu pai, minha mãe, meu marido, a minha esposa, o meu filho, eu vou mudar. Quando a pessoa muda, tudo ao lado dela muda. Amém, Jesus? Nós somos já criados por Deus para ser agente de mudança. Nós temos o poder de fazer grandes mudanças, tanto interna quanto externa. Por isso que eu chamo a sua atenção nessa noite. A tua casa pode ser uma casa muito abençoada, se você decidir mudar para que Deus faça essa obra. Amém, Jesus? Amém. Estamos entendidos? Vamos fazer isso ou não? Vamos trazer essa presença para nossa casa? Então vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Pai, queremos te agradecer nesta noite. Muito obrigado por esse ensinamento forte. Jesus Cristo, Ele é o Rei da nossa casa. E nós estamos instalando o trono do Senhor na nossa família. E pedimos que o Senhor venha sentar e governar, reger a nossa casa. Todo mal que estiver no nosso coração, no coração dos nossos filhos, no coração da esposa, do esposo, que o Senhor venha arrancar e que o Senhor venha trazer harmonia, que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer alegria para todas as nossas casas. Nós estamos colocando diante do Senhor e declarando a bênção da parte do Senhor, a prosperidade e a vitória sobre as nossas famílias. No nome de Jesus, oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Obrigado, Jesus. Queridos, Deus abençoe vocês. Tudo que foi ensinado aqui, aplique, tá? Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Ore pela sua família. Chama a tua família para orar. Tá? Chama a tua família para orar, buscar mais a Deus, e você vai ver que a vitória vai chegar mais rápido do que você imagina. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. É manto.